2 Pedro 1,17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Mateus 12:32. Mateus capítulo 12, versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Amém? João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? E o último versículo que quero ler nessa parte é 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Eu fiz questão de ler todos esses versículos com você, que eu quero te mostrar que a maneira pelo qual a Trindade se relaciona é baseado com a honra. Amém? Repete comigo assim, fala assim: a maneira com a qual a Trindade se relaciona é com honra. Nós podemos perceber que o tempo todo a palavra de Deus está falando que o Pai honra o Filho honra o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo honra Jesus. Nós podemos perceber então que essa é a maneira com a qual a Trindade se relaciona. Eu quero trazer para você, eu quero que você tenha entendimento e revelação, que a maneira pela qual Deus se relaciona, a maneira pela qual a Trindade se relaciona é com base na honra. Amém? Então nós podemos então entender que todo sucesso no universo está ligado à honra. Todo fracasso também está ligado à desonra. Deus não pode abençoar o desleal. Deus não pode abençoar aquele pessoa que não se relaciona com honra. Por quê? Porque se Deus abençoa o desleal, então Deus foi injusto com Lúcifer, que o primeiro desleal foi Lúcifer. Amém? Então eu quero que você entenda que não tem como você ser abençoado, não tem como você desfrutar de favor, não tem como você desfrutar de graça se há deslealdade no seu coração. Amém? Mas por outro lado também é verdadeiro. Se você entende que Deus se relaciona com honra e que Deus nos ensina a nos relacionarmos uns aos outros com honra, então pode ter certeza que favor, graça e bênção está destinado para você. Amém? Você está me entendendo nessa manhã? Diego, mas você pode estar então perguntando para mim, mas afinal, o que significa honra? Amém? Olha o que fala, o significado de honra. Honra significa algo valioso, precioso, peso, tal como ouro. Quando você tem algum objeto de ouro, você não coloca numa gaveta cheia de coisa velha, não é verdade? Quem que é as irmãs que têm joias? Algumas, né? Se você vai pegar algo muito precioso, você vai jogar dentro de uma gaveta velha cheia de lixo? Não coloca, porque o que tem valor, o que é precioso, você coloca em algo especial. Amém? Honra também significa apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Ao contrário de desonra, a desonra também significa não demonstrar respeito ou valor, tratar como algo como comum. Então nós podemos então entender que a honra significa você tratar com importância, amém? E a desonra significa você tratar como algo comum, ordinário, amém? Abre para mim lá em João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro,
a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta serviu, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes conosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então nós podemos perceber, a palavra de Deus fala que essa mulher honrou a Jesus. O que significa honra? Honra significa tratar com importância, amém? Naquela época era comum, quando uma pessoa chegava na sua casa, se você era uma pessoa que tinha condições, se você era uma pessoa próspera, geralmente você deixava alguns servos para lavar os pés dos convidados. Mas se você não tinha essa condição de ter servos, era comum você entregar, às vezes, uma toalha e uma água para a própria pessoa se lavar. Naquela ocasião, Jesus foi tratado de maneira comum. Tanto é que não deram para, na verdade, não lavaram os pés de Jesus e também não deram para ele se limpar. Maria, percebendo isso, ela foi e ungiu os pés de Jesus. Então, ou seja, ela derramou um óleo precioso. Na verdade, ela derramou um perfume muito precioso que custa 300 denários. É como se fosse um ano de trabalho inteirinho. O salário mínimo hoje é 1.000 e pouco. É como se mais ou menos o perfume custasse uns 15 mil reais, né? Então aquela pessoa, então, vendo Jesus sendo tratado de maneira comum, ela resolveu ter uma atitude diferente. Ela resolveu honrar Jesus, tratando ele como muito especial. E qual foi a consequência? A consequência é que aquela mulher, por ela ter tido uma atitude de honrar Jesus, a palavra de Deus fala que aquela mulher foi honrada, que a palavra de Deus fala que o que ela fez está registrado na Bíblia, e aonde se fosse pregado o Evangelho, ia contar o que ela fez, amém? Então eu quero mostrar para os irmãos que a honra, ela gera honra. A palavra de Deus fala que honra gera honra. Mas o versículo que eu quero é o seguinte, que diz que aqueles que me honram, eu honrarei, mas o que me desonra, conhecerão o meu desprezo, amém? A palavra de Deus deixa muito claro, irmãos, que aquele que tem um coração de honra, ele vai ser honrado, amém? Aquele que tem um coração desonroso, esse vai conhecer o desprezo do Senhor. Abre para mim também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então o que eu quero às vezes trazer para os irmãos essa manhã, é o entendimento que a honra, ela deve ser praticada com todas as pessoas. Fala comigo assim, fala assim, a honra deve ser praticada com todos. Olha o que a palavra de Deus fala, tratai todos com honra. Então, ou seja, todas as pessoas, às vezes seja o seu líder, seja o seu amigo, ou seja o seu discípulo, todos devem ser tratados com honra, amém, irmãos? Pode ter certeza que se você desenvolver esse tipo de relacionamento, tratando o seu irmão, seja o seu líder, seja o seu amigo, ou seja o seu discípulo com honra, com certeza você vai ser muito abençoado, com certeza você vai ser honrado, amém? Quantas pessoas aqui são casados? Quero falar para você, o segredo de um casamento cheio da graça e cheio do favor, está aqui, ó. Se você tratar o seu cônjuge, se você tratar o seu companheiro com honra, pode ter certeza, favor, graça de Deus vai vir sobre você. Vocês estão entendendo? Às vezes nós temos uma distorção da palavra e nós pensamos que apenas a autoridade deve ser tratada com honra, e com certeza ela deve ser honrada porque ela foi enviada pelo Senhor, mas nós também devemos tratar com honra o nosso amigo.
Nós também devemos tratar com honra o nosso companheiro que está do nosso lado. Nós devemos também tratar com honra os nossos discípulos. Vocês estão entendendo? Nós devemos praticar, irmãos, esse relacionamento com honra com todas as pessoas. Irmãos, todo nível de relacionamento que você tiver, que você tem esse coração para honrar, eu quero falar para você, você vai ser abençoado. Você está entendendo? Se você tem um coração para honrar os seus pais, você vai ser abençoado. Se você tem um coração para honrar os seus companheiros, os seus amigos, quero falar para você, você vai colher amigos de aliança. Se você tratar com honra os seus discípulos, você vai ter pessoas querendo andar com você o resto da sua vida. Quero falar para os irmãos, a bênção de você ser um homem de honra. Com certeza, se você for um homem, for uma mulher de honra, os céus se abrirão sobre você, porque essa é a maneira que Deus se relaciona. Você está me entendendo, irmão? Irmãos, a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa gerar no seu coração um desejo, uma fome, uma intensidade para você viver e você ser um homem de honra. Que você possa desenvolver e possa praticar honra em todos os níveis de relacionamento que você tenha. Às vezes nós falamos do funcionário honrar o seu patrão, isso é bênção, não é? Mas é bênção também o patrão honrar os funcionários. É bênção também todos os níveis de relacionamento. A honra deve ser praticada. Porque uma vez que você honra, você vai ser honrado também. Uma vez que você honra, uma vez que você trata a pessoa como preciosa, como importante, o céu se abre sobre você. Amém? Eu quero agora mostrar para vocês, irmãos, base bíblica para o que eu estou falando. Marcos capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus, a palavra de Deus está falando que Jesus, que havia ressuscitado mortos, que havia feito todo tipo de sinais e de maravilhas, a palavra de Deus está falando que Jesus não pôde fazer milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nós podemos perceber nesse texto que a palavra de Deus não fala que Jesus não quis fazer ali milagre. A palavra de Deus está falando que Deus não pôde. Fala assim, Jesus Todo-Poderoso não pode fazer algo. Você sabe o que Jesus não pode fazer? Jesus não pode fazer milagre. Jesus não pode manifestar sinais e maravilhas aonde há um ambiente de desonra. Porque foi o que eu falei para você mais cedo. A maneira pela qual a Trindade se relaciona, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se relacionam uns com os outros, é com base na honra. E Deus não pode honrar o desleal. Deus não pode abençoar o desleal. Nós podemos perceber, olha o que fala lá em Marcos capítulo 6, versículo 2, volta 4 versículos para trás. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós seus irmãos, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Fala assim, escandalizavam-se nele. Ou seja, a palavra de Deus está falando que Jesus foi pregar, foi ensinar na sinagoga. Quando Jesus estava pregando, estava ensinando, ele estava cheio de ousadia, de intrepidez. E as palavras olhavam, mas Jesus, carpinteiro? Ou seja, Jesus naquela ocasião, ele foi tratado com desonra. Jesus, ele foi tratado como algo comum. Ou seja, as pessoas daquela cidade não o receberam como um profeta. As pessoas daquela cidade não o reconheceu como homem de Deus.
As pessoas daquela cidade não honravam. Você sabe qual foi a consequência? Jesus não pôde fazer ali nenhum sinal, nenhum milagre. Apenas uns poucos enfermos foram curados. Está percebendo aqui que todas as vezes que a Bíblia fala de pessoas que honraram, foram honrados. Aquelas pessoas que desonraram, elas também foram desonradas. Você está percebendo isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Se você for continuar ali, Jesus ele vai pregando a palavra de Deus. E as pessoas, quando ouviram Jesus pregando, elas receberam com alegria. Mas olha o que fala lá no versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, ou seja, a partir do momento que Jesus falou que a escritura se cumpriu, o povo deixou de honrar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem que esse era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra. Vamos perceber aqui o que Simeão tinha. Simeão tinha uma palavra que ele não iria morrer sem antes conhecer a Cristo. Amém? Então a palavra de Deus está falando então que Simeão, quando ele colocou Jesus nos braços, Jesus tinha apenas 30 dias de nascença. Simeão foi capaz de reconhecer que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Aquelas pessoas que eram da cidade de Jesus, que conheciam Jesus por mais de 30 anos, não foram capazes de reconhecer que ele é o Filho de Deus. Simeão aqui, com apenas 30 dias, foi capaz de reconhecer, e com isso, com certeza, ele foi honrado. Eu quero que você observe a maneira como Jesus interpretou a atitude dos seus conterrâneos. Ele disse que o problema ali foi a falta de honra. As pessoas da sua cidade natal não o honraram. Sendo ele enviado de Deus, eles o receberam como um morador comum de Nazaré. Olha o que fala lá em Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade disseram que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. A honra é a chave essencial para você ser abençoado. A honra é a chave para você receber favor. A honra é a chave para você receber graça de Deus sobre a sua vida. Agora, em relação a Deus, como nós podemos honrar a Deus? Abre para mim lá, Brian, Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível você ter nascido de novo. Sem fé, a palavra de Deus fala que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos de fé. Amém? Agora, qual que é a importância da fé?
qual que é a relação da fé com a honra? Se eu chegar para vocês e falar, olha, essa camisa minha aqui é verde, o que seria falar? Você ou é doido ou um mentiroso, né? Por quê? Porque você está vendo que ela é preta. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, quando eu afirmo algo e você não acredita no que eu afirmo, automaticamente você me chama de mentiroso. Você está me entendendo? Assim também é com Deus. Quando Deus afirma algo na sua palavra e você não acredita no que Deus te afirmou, o que você está fazendo com Deus? Você está chamando Deus de mentiroso. Eu quero falar para você, quando você chama Deus de mentiroso, você está desonrando a Deus. Você está me entendendo? Então, quando você está desonrando a Deus, não pode vir favor, não pode vir graça sobre a sua vida. Por isso que a fé, ela está relacionada com a honra. Se você quer ter fé, você precisa entender que a fé está totalmente relacionada com a honra. Amém? Abra para nós lá em Marcos 4,35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Nós podemos perceber como eles não tiveram fé. Você sabe quando que eles não tiveram fé? Eles não tiveram fé porque, embora Jesus disse que eles iam passar para o outro lado, e embora Jesus estava no barco, eles não acreditaram, ou seja, eles trataram Jesus como comum, eles pensavam que realmente iriam morrer. Então, ou seja, a fé deles está relacionada, a falta de fé, com a falta de honra. Vocês não estão entendendo? Qual que deveria ser a atitude deles? A atitude deles deveria ter sido o seguinte: olha, embora a tempestade exista, embora as circunstâncias é difícil, eu quero falar uma coisa para você: Jesus está no barco, então com certeza nós vamos chegar do outro lado. Ou seja, a atitude deles deveriam ter honrado e engrandecido a Jesus, e com certeza eles chegariam do outro lado. Vocês não estão entendendo? A fé está relacionada com a honra. Quando você honra a Deus, isso é fé e isso engrandece o nome de Deus. Amém? Olha o que fala lá em Mateus capítulo 8, para a gente já encerrar. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vais, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa.
Esse texto sempre me inculcou, porque a palavra de Deus fala que Jesus disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Eu ficava procurando no texto, que fé que era essa? Que fé que o centurião teve? E recentemente o Senhor revelou no meu coração por que ele teve fé e por que a sua fé foi tão grande. Você sabe por quê? Porque ele honrou a Jesus. Ele falou assim: Jesus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, que o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Apenas uma palavra que você disser é suficiente para ele ser curado. Você está me entendendo? Ou seja, ele teve uma atitude de fé. Que atitude foi? Honrando a Deus, engrandecendo a Deus. Amém? Olha o que fala também lá em Marcos capítulo 7, versículo 27. Marcos 7, 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Os irmãos lembram dessa história aqui? A mulher sírio-fenícia. Ela não era de Israel, mas estava querendo uma cura. Olha o que Jesus falou para ela. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Nós podemos perceber que Jesus nem queria curar, Jesus nem queria libertar aquela pessoa. Vocês não estão entendendo aqui? Mas porque ela teve uma atitude de honrar Jesus, falar: olha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos. Ela falou assim: olha, mas apenas as migalhas. O Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande, que apenas as migalhas é suficiente para minha filha ser liberta. Vocês não estão entendendo? Nós podemos perceber que essas duas passagens da Bíblia, irmãos, nos mostram claramente que aquele que, independentemente das circunstâncias que tenha passado, aquele que ignora às vezes o que o diabo tem mostrado, mas ele resolve engrandecer, resolve honrar a Deus, esse é que tem uma grande fé. Você está me entendendo? Irmãos, eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo possa mover no seu coração, porque tudo que Deus faz na sua vida, irmãos, é pela fé. E a maneira pela qual nós temos fé é honrando a Deus, é engrandecendo a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente da tempestade que você tem passado, independentemente da dificuldade que você tem enfrentado. Eu quero falar para você: não olhe por vista, não olhe pelas circunstâncias, não olhe para aquilo que o diabo quer te mostrar, mas olhe para Jesus, porque não fala para Jesus o tamanho da sua circunstância, da sua dificuldade, mas fala para a sua dificuldade o tamanho do seu Deus. Porque quando você tiver essa atitude de você engrandecer a Deus, independentemente do que você tem visto, independentemente do que você tem sentido, ou as circunstâncias que tem passado, pode ter certeza que você vai ser honrado. Amém?